Que bom que você está aqui comigo novamente e agora eu quero falar sobre outro equívoco que eu cometi no exercício da minha liderança nessa série que nós estamos gravando, 21 erros que eu cometi na minha liderança para que você também não os cometa. O segundo erro que eu cometi no exercício da minha liderança foi não aceitar a ideia de que liderança é influência, nada mais, nada menos. Gente, é simples assim. Liderança é influência, nada mais, nada menos. Então, eu acreditava que para ser líder, eu bastava apenas ser carismático, alguém que pudesse se comunicar de forma espetacular, uma pessoa admirável, uma pessoa culta, uma pessoa inteligente. Mas é preciso que você entenda que é claro que é muito importante ser inteligente, ser sagaz, ser visionário, ser admirável, ser carismático, mas não alimente em você essa doce ilusão que estes elementos é que constituem uma liderança exponencial. Pelo contrário, você sabia que uma das líderes mais influentes no século XX, decididamente, ela não era uma líder que chamava muita atenção. Pelo contrário, ela era uma pessoa que para muitos não passava de uma mulher frágil e de uma mulher que simplesmente se dedicava a servir aos miseráveis e principalmente aos mais empobrecidos na face da terra. Para muitos, uma mulher que nunca passaria pelo crivo de muita gente que define liderança de forma equivocada. Mas essa mulher, sabe qual é o nome dela? Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher que, apesar de ser simples, apesar de ser uma pessoa que demonstrava ser tão singela, mas ela exercia uma influência tão poderosa na vida de tanta gente que ela se tornou uma das líderes mais eficazes do século XX. Madre Teresa de Calcutá, ela criou uma organização que se chamava as Missionárias da Caridade. Sob seu comando, sob sua liderança e no exercício do seu poder de influência, os seus seguidores e as suas seguidoras começaram a atuar em 25 países em 5 continentes. Vejam, uma mulher aparentemente simples, uma mulher que talvez jamais passaria pelo crivo de muita gente que se sente muito competente como líder, mas Madre Teresa de Calcutá, ela tinha aquilo que eu diria que é a cereja do bolo, aquilo que é o aspecto mais importante na hora que você decide ser um líder exponencial, é quando você entende que liderar tem tudo a ver com influência. Essa mulher singela construiu uma organização, gente, de uma envergadura que só podia realmente ser liderada por uma pessoa que tivesse a capacidade de exercer o que mais se espera de um grande líder: influência. O nome dela, mais uma vez, Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher famosa por sua bondade, mas reconhecida pelo mundo inteiro como sendo uma mulher que influenciou e impactou milhões de pessoas aqui nesse planeta Terra. Deixa eu te dizer uma coisa. O que é que a gente aprende com essa história de Madre Teresa de Calcutá? Se você não exerce influência, você não conseguirá liderar outras pessoas. Ah, como seria bom se alguém tivesse gritado isso aos meus ouvidos. Gente, quando você quer realmente se tornar um grande líder, influência é tudo. O que adianta você ter conhecimento? O que adianta você ter carisma? O que adianta você ter competências técnicas? O que adianta você ocupar uma posição privilegiada na sua empresa, no seu negócio, na sua igreja, ou eu não sei onde você exerce sua influência? Se você realmente não entende que enquanto você não influencia significativamente a vida das pessoas, você não consegue liderar ninguém. Porque liderança, gente, não é posição. Liderança não é título. Liderança é fruto unicamente de influência. Isso não é uma coisa que nos é dada, é uma coisa que a gente conquista, principalmente através dos relacionamentos. Liderança não é uma coisa que você impõe, ela acontece.
a partir do momento que você se dispõe a exercer esse poder de influência sobre a vida de outras pessoas. Agora, você pode estar se perguntando, mas Oséias, como é que eu posso liderar? Não é? Como é que eu posso exercer essa influência? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é desconstruir alguns equívocos da sua mente. Primeiro, não acredite que ser gerente, por exemplo, é ser líder. Esse foi o primeiro equívoco, ou talvez uma coisa que eu percebi muito em mim. Eu parecia ser mais um gerente do que um líder. Por quê? Eu sempre estava preocupado com processos, preocupado com projetos, preocupado com sistemas, preocupado com estruturas, mas eu esquecia do principal. Eu deixava de me importar com aquilo que realmente importa quando nós estamos liderando. Eu deixava de priorizar o essencial. Aliás, eu deixava de me importar com aquilo que realmente faz tudo se mover. Eu deixava de separar tempo de qualidade para aquilo que realmente faz qualquer organização funcionar. Deixa eu te dizer, o que faz uma empresa, uma organização, uma igreja, um negócio, um empreendimento funcionar, gente, são as pessoas. E é por isso que você precisa entender que sem as pessoas você não chega a lugar algum. Se você não sabe lidar com elas, se você não sabe respeitá-las, se você não sabe cuidar delas, se você não está disposto a influenciá-las, então todos os seus sistemas, processos e projetos ficarão comprometidos. Por isso que eu gosto sempre de dizer que liderança é uma coisa sempre dinâmica, uma coisa em movimento, uma coisa proativa, uma coisa intencional. Enquanto que gerenciar é uma coisa mais letárgica, uma coisa mais estática. Gerenciar é importante? É, mas liderar é muito mais. Porque liderar diz respeito a influenciar pessoas. Gerenciar diz respeito a focar a sua atenção na manutenção dos processos, dos sistemas e daquilo que vai gestando o funcionamento da empresa. Mas se você não influencia as pessoas, eu diria que você está cometendo um grande erro como eu cometi. Então, é muito fácil, e eu sempre achei fácil, gerenciar processos, gerenciar sistemas, gerenciar projetos. Agora, liderar pessoas, gente, dá um trabalho, porque liderar pessoas é uma arte que precisa ser desenvolvida, uma arte que precisa ser aprimorada, uma arte que precisa ser diariamente aperfeiçoada. E qual é o destaque que eu faço? É que gerenciar sistemas, processos e não colocar pessoas em primeiro lugar na sua vida, com certeza você não chegará mais longe. Sabe por quê? Porque gerenciar não vai conseguir colocar as pessoas em uma nova direção. Para você fazer as pessoas mudarem de direção, você precisa exercer influência sobre elas. Você precisa de líderes. Aliás, as empresas, as igrejas, os negócios, os empreendimentos estão precisando muito mais de líderes do que de gerentes. E quantas vezes, gente, eu ficava frustrado porque eu dizia assim, meu Deus, eu não estou conseguindo fazer as pessoas comprarem as minhas ideias, os meus sonhos, os meus projetos, o que é que está faltando em mim, onde eu estou pecando. Até que eu descobri que não adianta você oferecer para as pessoas uma visão se elas ainda não compraram você. Porque antes de comprar a sua visão, as pessoas compram você. E para comprarem você, você precisa influenciá-las, você precisa caminhar mais perto das pessoas, você precisa estar mais com elas, comer mais com elas, caminhar com elas, passear com elas, porque, gente, todo gerente, ele dá manutenção a todo o movimento que primeiro é gerado pelos líderes. Não são os líderes que dependem dos gerentes, são os gerentes que dependem dos líderes. Então, fica com essa dica, liderar é muito mais importante que gerenciar. Sabe por quê? Porque uma coisa é ser gerente, outra coisa é ser líder. Um segundo equívoco que às vezes a gente comete é a gente pensar que ser empreendedor é ser um líder. Isso também não é verdade. Por exemplo, eu sempre tive essa veia empreendedora. Eu sempre fui um cara visionário. E eu descobri que empreendedores são hábeis em identificar novas oportunidades e aproveitá-las. Os empreendedores, eles sempre descobrem uma necessidade e através dessa necessidade que eles perceberam,
eles também desenvolvem maneiras múltiplas para que ganhem mais dinheiro e que eles consigam lucrar mais. O problema é que nem sempre empreendedores sabem lidar com pessoas. E era exatamente isso que acontecia comigo. Eu sabia gerar lucro, eu sabia provocar crescimento, eu sabia fazer as coisas acontecerem, mas nem sempre eu sabia cultivar e construir relacionamentos saudáveis, sobretudo com aqueles e com aquelas que são pessoas imprescindíveis para que tudo que eu estava sonhando realmente pudesse se tornar uma realidade. Ou seja, como empreendedor, eu sempre enxergava as múltiplas possibilidades exponenciais, mas eu não enxergava as pessoas. De tanto que eu queria empreender, eu sempre estava alheio à minha cegueira relacional. Eu era um cego guiando outros cegos. Ainda bem que existe colírio para os gestores cegos, e o melhor colírio são os próprios erros que a gente comete, que forçam a gente a repensar sobre a nossa trajetória profissional. Um outro equívoco que eu quero te dizer também é que não existe essa coisa que se eu tenho conhecimento, eu sou um líder. Não, esse negócio de dizer conhecimento é poder, bom, em parte isso é verdade, porque eu sempre fui estudioso, eu sempre gostei de ter conhecimento, eu sempre fui uma pessoa de estar me capacitando o tempo todo e, é claro, com isso eu adquiri uma bagagem intelectual invejável. Mas a pergunta é, só porque eu tenho conhecimento isso me torna um líder? Isso não é bem verdade, porque quando eu comecei a achar que só porque eu tinha conhecimento, então agora eu tinha poder para liderar, eu cometi uma estupidez quando o assunto é liderança. Sabe por quê? Porque eu estava supondo que conhecimento e inteligência é o que faziam de mim um grande líder. Mas isso é uma ignorância, uma estupidez, porque o que é que adianta ter uma alta capacidade de pensar se eu não tenho uma capacidade incrível de gerenciar, de liderar e de influenciar as pessoas? Então, não significa que ter conhecimento é ser líder. O último equívoco é o equívoco da posição. Achar que só porque eu tenho uma posição, isso me torna um líder. Não, gente, não é a posição que faz o líder, mas é o líder que faz a posição. Sabe, durante muito tempo eu achei que só porque eu ocupava uma posição de alto padrão, aquilo tinha me tornado um líder. Isso não é verdade. O que eu descobri é que eu cometi um grande erro, porque eu já estava ocupando uma posição de alto padrão, mas eu ainda era imaturo e por causa da minha imaturidade eu não conseguia corresponder à altura do meu cargo e da posição que eu ocupava. Só aí que eu me toquei e percebi que durante muito tempo eu fui orgulhoso. Durante muito tempo eu achava que eu não precisava de ajuda, eu não precisava de um mentor, eu não precisava ser instruído. Até que eu acordei da minha soberba, eu acordei da minha ignorância e descobri que eu precisava compreender que liderar é uma coisa extremamente complexa. E para liderar bem pessoas em uma organização, eu precisava corrigir esse meu erro para que eu não dependesse apenas da minha posição, mas que eu me aperfeiçoasse enquanto líder. Então, se eu fosse você, aprenda com esse erro meu. Não dependa daquilo que você não pode depender se você ainda não descobriu que influência é tudo, porque liderar é influenciar, nada mais e nada menos. Você influencia com seu caráter, porque o caráter é a base sólida da liderança. Você influencia pelos seus relacionamentos, é claro. Você influencia também pelo seu conhecimento, pelas suas competências, pelas suas experiências. Mas no final de contas, o que funciona é a influência. Se você é líder, mas você não tem seguidores, você está dando passeio. Porque enquanto as pessoas não confirmarem que você exerce influência sobre elas, você não pode dizer que você é um líder. Liderança é influência, nada mais, nada menos. Até o próximo vídeo e aprenda com os 21 erros que você não deve cometer na sua liderança, que eu cometi na minha liderança. Até o próximo vídeo. Um abraço.